Tudo bem? Espero que você esteja bem. Vou fazer a continuação da explicação do meu portfólio. No vídeo anterior, eu expliquei sobre o componente de projetos, né? E agora eu vou introduzir mais sobre a questão do Zoom, de componentes ali na parte de projetos. Então, no vídeo anterior, eu falei sobre a construção dos componentes aqui e da view de projetos, sobre a utilização do componente de text, né, renderizando aqui a logo de cada tecnologia. Agora eu vou explicar sobre a questão do zoom de cada projeto, né? A imagem, conforme clica, ela ganha zoom e também aqui no celular ela ganha zoom também. E é responsivo também, né? Conforme vai diminuindo a tela, ele meio que vai se adaptando ali. Tem um código que verifica o Media Query para fazer esse ajuste de size da imagem e não distorcer tanto. Beleza. Indo aqui no código, vamos lá na parte lá de componentes. Project, que é o componente de projeto que utiliza aqui o zoom, né? Então podemos ver aqui que o componente de zoom sendo utilizado, ele recebe um size que tem como valor um objeto. Posso passar um tamanho if ou um edit de altura. Então aqui eu estou passando apenas a largura, né, de 300 px, e na props de EMG, né, que seria a abreviação de imagem, eu passo o data foto, o valor ali da foto, e no out do componente zoom, né, eu passo o title daquele projeto, né? O título daquele projeto para ficar no alt da imagem. Então, acessando aqui a parte do componente zoom, dentro de componentes, o componente zoom em si, temos três arquivos. Nesses três arquivos, um index.txt e um style. Um arquivo de estilo SAS, né, de CSS com SAS, e um teste unitário aqui, uma spec de teste unitário. Beleza. Aqui no teste unitário é renderizado apenas a utilização do componente zoom com internacionalização, né, que ele recebe ali uma tradução dentro do componente e faz algumas verificações aqui, se o componente renderizou no documento, se renderizou a imagem com o texto alt, se renderizou o conteúdo, se o corpo do documento aqui no body, conforme o componente zoom está ativado, ele recebe um style overflow, né? Então, verifica se aqui, quando está ativado, o style overflow existe ali no corpo do documento. E quando não está ativado, ele verifica se não existe, né? Aqui. E, e aqui, quando está ativado, ele verifica se existe o overflow com o valor hidden, né? Que é o valor ali para não fazer overflow na página. Então, quando está ativado, a pessoa não consegue fazer o scroll da página, né? Que seria, por exemplo, essa página tem scroll. Então, se ele clicou aqui no projeto criar currículo, ela só vai ficar vendo a imagem em zoom até ela clicar na imagem de novo ou clicar aqui fora para fechar e voltar o scroll da página. Esse é um comportamento para focar mesmo ali no zoom da imagem, né? Para a pessoa não ir para outro componente. É só aquele que está em foco mesmo que vai ficar focado. Então eu removo o overflow do documento da página. Beleza, aqui é o teste unitário bem simples mesmo. E passando também as mesmas propriedades aqui, por exemplo, utilizando uma altura, né, um weight e um width de largura, um, um alter de teste aqui, onde é testado aqui se o alter foi renderizado, e um asset de exemplo aqui também, verificando se existe esse asset no documento, né. Esse é o teste unitário, assim, bem básico mesmo desse componente. E acessando aqui o index do componente zoom, deixa eu aumentar aqui a tela para podermos analisarmos detalhadamente. Espero que esteja dando para enxergar legal aí o código.
Na linha um temos a importação de alguns hooks, né, do React. Então temos aqui o User Effect e User State. Na linha 2 temos a importação do estilo, do style, né? Na linha 4 aqui temos a importação do portal. Esse portal é algo muito legal que tem no React, que possibilita você pegar um componente ou, por exemplo, na questão de criarmos um modal, um componente ali que vá ter a altura maior do que todos os componentes na página. Dependendo de onde ele está, do pai dele, enfim, dependendo da estrutura de onde esse componente que queremos que fique acima de todo mundo está, vamos ter que utilizar um z-index e verificar diversas posições relativas de diversos elementos. Se ele está alinhado, por exemplo, muito fundo na estrutura do documento, vamos ter diversos problemas ali de cascata mesmo no estilo da renderização da página para conseguir fazer esse elemento ir para o topo, né? Então, com esse portal, conseguimos mandar ele direto para a raiz do documento, né? Direto para o body. E do body ali a gente já não consegue ter mais nenhuma dificuldade de colocar esse elemento ou essa imagem, enfim, esse componente no topo de uma forma simples. Então, analisando aqui o que esse portal faz, né? Que é muito importante falar sobre a questão do portal. Por exemplo, conforme clicou aqui no componente, abriu o zoom, aquela imagem que estava aqui nessa estrutura aqui, ó, descendo o corpo do documento, o app, o container, aí entra aqui no main, aí vai descendo aqui na divisão de projetos, e dentro da divisão de projetos entra dentro do projeto em si, e dentro do projeto em si entra dentro da seção de zoom, e dentro da seção de zoom tem o zoom content que chega na imagem. Temos essa estrutura toda para conseguir utilizar o z-index e subir essa imagem e fazer ali o zoom dela, aumentar esse conteúdo na tela, né? E tirar ela aqui desse conteúdo. Então, quando utilizamos o portal, ele vai pegar essa imagem e jogar direto aqui para o body. Como podemos ver, eu vou clicar aqui. Então a imagem que estava lá dentro do section, lá dentro do conteúdo ali do zoom, agora ela já não está mais lá dentro. Se eu inspecionar ela aqui, ó, vemos que ela está dentro de uma rota portal, e aqui eu consigo de uma forma mais simples ter um estilo CSS, né? Que já vai levar para o topo de uma forma muito mais simples do que tentar levar daqui da onde estava aqui dentro do projeto, subindo tudo isso, onde vai ter diversos estilos em cascatas ali que talvez vai impossibilitar ali a exibição e vai ter que sobrescrever muita coisa. Então, o legal do portal é isso, que você consegue mover um pedaço do componente, um pedaço ali do código, direto para a raiz do componente mesmo. Então, isso é muito legal. Por exemplo, clicou fora, ele mandou lá a imagem de volta lá para o conteúdo do Zoom. Então, todo esse conteúdo aqui que está dentro aqui do app Zoom, ó, conforme clica, ele vai sumir. Sumiu daqui, ele foi lá pro portal, cadê? Aqui, ó, para a divisão de portal, e tá de uma forma simples, eu consigo fazer o zoom daqui, né? Mandar para a indexação já subir em cima de todos os componentes, de uma forma muito simples mesmo. Então, esse portal aqui é muito importante. Daqui a pouco eu entro para explicar um pouco mais sobre ele. Na linha 5 temos a utilização do hook de tradução, o User Translator, que eu venho comentando em diversos vídeos, como é a utilização de tradução do i18n. Temos aqui duas tipagens aqui de zoom size, zoom typers, forçando aqui o typers do zoom. Aqui as props que eu tinha comentado ali na utilização do componente zoom, onde pode passar um size com um objeto com largura e altura, o width e o weight, e uma imagem que tem que ser um string, um valor string, e um out que tem que ser um valor string também. A utilização aqui, desconstruindo do hook de tradução, o T, né? Beleza, tem algumas configurações aqui iniciais, algumas constantes aqui, alguns valores. Começar explicando para esse inicial condition aqui.
esse inicial condition, eu pego o tamanho da página, o tamanho da janela em si, né? E verifico se a largura é menor do que a altura. Por que eu faço isso? Porque, por exemplo, conforme esse valor for verdadeiro ou falso, eu preciso colocar um atributo aqui, por exemplo, na imagem. Aqui eu sei que a largura é menor do que a altura. Então esse componente tem que respeitar a largura em si, porque ele vai estar numa renderização ali de uma janela de estreitamento pequeno, né? E se for o oposto, ele vai estar em uma exibição onde já não tem tanto estreitamento pequeno ali. Ele tem uma largura grande e a altura ele vai ter o overlay ali não é maior do que o estreitamento. Então, ele vai ter um if, a imagem vai ter um if diferente, né? Então, aqui, por exemplo, onde é estreito, onde a largura é menor do que a altura é maior do que a largura, né? Então, a imagem vai respeitar sempre uma porcentagem de 90%. Então, mesmo que você vá diminuindo, ele vai respeitar uma porcentagem de 90%. E aonde for que ele chegar aqui, ó, vai aumentando. Aqui temos aqui a parte de pixel aqui que vai mostrando o tamanho da janela, né? Então vemos ali que está em 700 e a altura ali está em 864,55 pixels. Então 700, 770 e alguma coisa e vai aumentando. E quando essa condição for da largura ser maior do que a altura, aí ele muda o estilo, que ele até faz uma animação aqui, né? Porque ele está mudando o estilo da largura da imagem. Então aqui ele já não vai mais ficar respeitando ali a imagem na largura, porque senão ia distorcer essa imagem. E imagina, distorcendo a largura, a imagem ia ficar gigantona assim de altura e ia acabar ultrapassando o tamanho da tela. Então, conforme a largura é maior do que a altura, a imagem vai ficar com uma altura de porcentagem de 70% ali. Então, se for diminuindo, ele vai respeitar ali um valor de 70% da altura agora, diferente do que estava sendo respeitado quando a largura é menor do que a altura, né? Que ele fica respeitando a questão da largura, né? Em 90%. Então, agora ele tem uma largura alto, do tamanho da imagem mesmo, e se for menor a largura do que a altura, ele vai voltar a respeitar os 90%. Beleza, explicando isso sobre essa condição inicial aqui, de que a largura precisa ser menor do que a altura para ter essa condição, né? Se vai respeitar os 90% ou 70% ali da imagem que está sendo exibida em zoom, para ter essa responsividade ali do celular para uma tela de computador que é maior ou até uma televisão. Então, beleza, temos duas funções aqui na linha 23 e na próxima linha de get with it, onde ele pega a condição, que seria essa condição inicial, né, a condição ali de largura com altura, né, e verifica com um ternário para colocar aquele valor mesmo ali que eu expliquei. Se for a largura maior do que a altura, ele vai entrar na condição de que a imagem vai ter que respeitar a largura automática e a altura em 70%. E se a largura for menor do que a altura, ele vai ter que respeitar a largura em 90% e a altura automático. Então, beleza. Daqui eu consigo pegar isso e retornar esse valor para a imagem, né? Então, na linha 26, temos o user state de figure zoom, e na linha 27 temos um handler zoom, que ele apenas faz o toggle ali do figure zoom, né? Que é aquela questão de estar ativo ou desativo o zoom. Na linha 28 ali temos um user state também de width e outro de weighted, que é essas user state aqui que vai ficar, que vai inicializar ali a questão do valor da largura da imagem e da altura da imagem, né? Então, a partir disso aqui, eu inicio esse user state com essa condição inicial e depois aqui temos um user effect,
com um if, né, verificando se o figure zoom é verdadeiro. Se for verdadeiro, é porque está ativo o zoom. Então ele vai pegar no corpo do documento e colocar um style overflow hidden. Então, se está ativo, se o figure zoom está ativo, ele vai colocar lá no corpo do documento esse style overridden. E também trocar o title ali do documento. Podemos ver que aqui está Lucas Projetos, né? Estou navegando na página de projetos e cliquei aqui no projeto de criar currículo. Então, lá em cima, lá no title do documento, ficou Zoom, projeto criar currículo. E se eu for para o do Detran aqui, por exemplo, ficou Zoom Detran Simulador. Se eu for para Facebook Angular, olha lá, trocou conforme a pessoa vai clicando. E aqui no corpo do documento também troca a questão aqui do style, né? Ele remove o scroll do documento. Isso é muito legal, cria uma interação, uma imersão assim a mais, né? A pessoa clicou aqui, então a pessoa só está vendo isso. O que está abaixo está meio que em segundo plano, né? Então aqui no title da página vai trocar, aqui vai bloquear a questão do scroll e quando voltou ao normal e o title voltou ao normal. Então basicamente é o que esse user effect faz. Ele verifica que a mudança aqui do ativo e do desativo do zoom e faz essas mudanças no documento aqui. E beleza, tem outro user effect que esse já fica ouvindo outras variáveis, né? Outras constantes. Ele fica ouvindo, por exemplo, o aged e o ifed. Conforme muda essas duas variáveis aqui de altura e largura, ele vai e faz o recálculo ali, né, da questão ali do sizing da página. Então, conforme a pessoa vai aumentando ou diminuindo a página, vai acontecendo esse window event list, né, de resize. Então, conforme esse resizing do window vai acontecendo, que é aumentar ou diminuir a página, o zoom está ativo, né? Vou aumentar e diminuir a página, ele vai ouvindo o resize da página e setando aqui o update width and weight. Então, fazendo o update da altura e da largura da imagem, conforme aumenta ou diminui a página, né? Eu posso colocar até um console log aqui de exemplo para podermos ver um valor interessante aqui, ó. Vou colocar o console log da largura da página, a largura da página, que é o que vai mudar aqui. Então, limpar aqui o console e conforme eu vou aumentando e diminuindo, tá vendo que o valor da largura da página vai mudando ali no console logo lá, tá em 1300, vou diminuindo, foi agora para 700, 600. Então, toda vez que acontece o resize, ele vai e verifica ali para fazer a questão do resize automático, né, da imagem aqui e revalidar essa condição aqui do get with. Então ele vai lá e conforme ele pega o valor ali, faz a mesma condição, se a largura é menor do que a altura, e coloca essa condição para dentro do get with e faz a atribuição aqui do valor, ou 90% alto ou alto 70%, que é o que eu expliquei anteriormente. Beleza. Aí aqui depois no return aqui que esse componente é destruído, ele pega e remove o event listing de resize, né, para não ficar consumindo memória ali. E beleza, aqui em si é o componente da linha 53 até a linha 67, 66 aqui. É o componente figure que vai trazer ali a estrutura ali do app zoom content com a classe ativo ou com a classe sem estar ativo. Então aqui ele está com a classe sem estar ativo. Se inspecionarmos aqui, vemos que está com app zoom content, né, que é essa div aqui, que tem um data test ID também para fazer a questão lá da busca no teste unitário. E tem o clique ali, o handler zone, que é o que faz o toggle do ativo e desativo. Então, esse componente aqui, ó, que está agora em azul aqui na parte do projeto, é que tem o evento de clique que vai fazer o ativo e o desativo do zoom. E dentro do conteúdo do app
Zoom Content tem a imagem propriamente dita, que é a imagem aqui do projeto, né? E com as propriedades lá que vem das props e com um Tenari também verificando. Se for o zoom ativo, ele vai pegar o valor do if da constante aqui do user state dentro do componente. E se não for, ele vai pegar o size if da prop, que seria o tamanho normal ali do projeto que estamos vendo aqui dentro do componente de projeto. E as outras propriedades é a imagem em si e o out da imagem. E aqui a questão do zoom também, né? Um tenário onde se o zoom for ativo, ele vai colocar a class app zoom content active, e se não for, ele vai colocar só o zoom content. Então, se clicarmos aqui, vemos que lá na questão do portal que eu expliquei também, ele agora ficou com app zoom content ativo, e quando remover, o portal vai mandar ele de volta para lá e ele vai ficar só com app zoom content. Então, basicamente é isso aqui, a questão do figure content. Dentro do componente de figure content é utilizada a questão do portal. Então, o que é o portal? Aqui tem a questão da seção, né, ali para englobar ali o portal e o figure content. Poderia ter sido criado fora também, mas eu coloquei de uma forma assim para deixar a estrutura legal aqui, né? Deixar semântico também. E beleza, aqui quando tiver ativo o zoom, ele vai ativar lá o figure content dentro do portal. E quando não tiver ativo, ele vai ser o figure content normal, né? Então aqui ele é normal dentro do section, já tem já o figure content com a imagem aqui. E quando está ativo, ele vai e joga o figure content dentro do portal e o portal manda ele lá para o root portal, onde consegue ter aquela questão lá de subir a indexação da imagem de uma forma mais simples, sem precisar ficar tratando ali os efeitos colaterais dos pais, e enfim. Já consigo levar para o topo do documento de uma forma bem simples mesmo. Entrando aqui dentro do componente de portal, que também é bem simples, assim dizer, tem o user effect, um user state e a importação ali do React DOM. Beleza. Dentro do componente de portal temos algumas properties, a child, um class name, né, que é o que vai ser o nome ali do portal, como vimos aqui, né? Aqui o class name aqui, root portal, um data test ID também para fazer uma validação de teste unitário, e o elemento em si. Então poderia ser uma div, poderia ser uma section aqui, por exemplo. E se eu salvar agora vai ser uma section, essa questão aqui do root. Então um elemento aqui definido aqui na props, que você pode definir também. E dentro aqui dele temos um container com o user state, né? Onde esse container vai devolver um elemento, então ele vai criar aqui aquele elemento que definimos aqui na props. Ele vai colocar o class name nesse elemento que foi definido, vai setar lá o test ID no elemento também que foi definido e vai retornar esse elemento para esse user state, né? Então ele vai criar esse elemento e colocar aqui no container. E no user effect aqui, ele vai pegar, colocar o container aqui, esse elemento que foi criado, dentro do body do documento, né? Dentro do corpo do documento. Ele vai fazer um apply child, que é uma função JavaScript para colocar ali um elemento dentro de outro elemento ali. Por exemplo, está colocando no body do documento. Poderia ser em qualquer outro lugar. E aqui, quando o user effect for removido, ele vai fazer o remove child daquele container. E voltando aqui, o portal em si, né? Então todo esse conteúdo que tiver dentro desse componente, ele vai sofrer esses efeitos colaterais aqui. E acessando o React DOM, ele vai criar aqui, utilizar o Create Portal, vai passar o conteúdo que tá como shader dentro do portal. Por exemplo, aqui seria o conteúdo figure content, né? Então, que seria o conteúdo filho. E vai passar aqui como segundo parâmetro o container, que esse cara vai ser o que vai englobar o conteúdo filho e mandar ali pro corpo do documento aqui, né?
Então, basicamente é isso que o portal faz, esse Create Portal do React. E é isso o componente de zoom aqui do meu portfólio. É um componente bem simples mesmo, criei na mão. Tem essa questão da responsividade, tem uma animação CSS que podemos ver aqui, né? Então, tem algumas propriedades CSS aqui, questão de focos, questão de quando está ativo, ele pegar ali o conteúdo de baixo ali do site ali, né? Colocar um backdrop filter com blur. Eu poderia tirar e deixar o conteúdo visível ali, mas é legal, né? Desfocar o conteúdo de baixo e tirar um pouco de luz também para focar ali na imagem que está sendo utilizada no zoom. A imagem em si, que é a imagem que abre, ela recebe uma animação inicial. Essa animação inicial é um keyframe simples em CSS, que do 0% ele já começa com a opacidade 0 e com a escala de o 0,5, né, que seria 0,5 aqui, abreviado, né, mas aqui seria 0,5. E quando tiver em 100%, ele vai receber a opacidade alfa ali de 1 e o transform scale de 1 também, vai ser o valor normal dele, né? Então ele começa ali num tamanho pequeno, vindo ali, e chega no valor normal dele a opacidade de 100%. E essa animação tem 1 segundo, poderia ter mais, por exemplo, 4 segundos aqui. Então, se eu clicar aqui, vai vir bem lento mesmo, mas aí não seria uma animação interessante, né? Então é algo só para não aparecer do nada assim na tela, ele meio que vem um pouco lento. Então, basicamente é isso o componente de zoom. Os testes unitários aqui também é validando a questão das props, dos valores, validando aqui a questão do style overlay, se existe ou não quando o componente está ativo ali, e quando foi clicado aqui, por exemplo, está verificando, está fazendo um clique ali, né, no conteúdo para ver se ele vai ser ativo ou não, verificando a classe de ativo se existe ou não, né? Esse é o teste unitário desse componente de zoom. Acredito que não é tão complexo assim de se entender. Se ficou alguma dúvida, comente aí nos comentários desse vídeo que eu vou tentar esclarecer para ti. Espero que não tenha explicado de uma forma complexa. E no próximo vídeo falarei mais da questão de formação, da página de formação do portfólio. E espero que você tenha gostado desse vídeo e que Deus te abençoe.